Fala aí, meus amigos, nós já conhecemos a bússola e os seus detalhes, algumas marcas, particularidades. Nós já aprendemos a utilizar a mesma no terreno, traçar uma rota, usar o azimuth, contra-azimuth, mas dando prosseguimento aos vídeos para que a gente possa entender como funciona o processo de orientação no terreno. Hoje nós vamos aprender a aferir os nossos passos, tá ok? Dentro desse processo de orientação é muito importante que a gente consiga sempre estar calculando a distância que a gente está andando do nosso deslocamento, tá ok? A distância do nosso deslocamento, para que, se for necessário, você retornar para algum ponto anterior, por ter se perdido ou algo do tipo, você ter ideia do quanto você já andou e até mesmo quanto falta para que você consiga chegar ao seu objetivo, tá ok? Então é muito importante você ter esse controle, e para isso você precisa saber quantos passos você tem que dar para chegar a 100 metros de deslocamento. Não são 100 passos que você vai dar no terreno que vai chegar aos 100 metros, até porque a passada de cada um é diferente, tá ok? Então, para isso, a gente vai utilizar o procedimento da seguinte forma: para aferir a passada, nós vamos traçar no terreno 100 metros, como eu já fiz, vocês vão ver logo em seguida. Como o espaço aqui limpo, para que seja observado com uma facilidade maior, ele é menor que 100 metros, eu calculei 25 metros, então eu vou ter que dar 4 voltas, tá ok? 4 voltas, né, nesse perímetro de 25 metros, para poder saber quantos passos eu tenho que dar para me deslocar 100 metros no terreno. Beleza? Então a gente vai partir para esse procedimento agora. E é muito importante, volto a relembrar, que se você está acompanhando nossos conteúdos aqui, sempre que possível coloque em prática as técnicas, porque você, colocando em prática, você tem a certeza, não só os conteúdos aqui do canal, mas como, de forma geral, o que você consome de conteúdo na internet, coloque em prática. Porque muitas das vezes você pega esse conteúdo na teoria e chega em algum momento você precisa usar e é uma técnica que não funciona. Então é muito importante que você coloque em prática. Coloque em prática, veja suas necessidades para realizar aquela determinada atividade, tente aprimorar, porque só assim a gente vai saber se as coisas realmente funcionam. Beleza? Então vamos partir para a aferição dos passos. Bem, então aqui desse ponto até aquela vara onde eu coloquei a corda verde balizando, dá 25 metros. Então vou iniciar o deslocamento agora para poder saber quantos passos eu tenho que dar para me deslocar 100 metros. Não precisa encurtar ou distanciar, andar acelerado, simplesmente andar normal, porque isso daí vai pesar muito caso você tenha que fazer um deslocamento mais longo. E se você acelerar a passada aqui, isso aí pode complicar durante o seu trajeto, beleza? Então eu vou iniciar meu deslocamento agora para saber quantos passos eu tenho que dar para fazer 100 metros no terreno. Vocês não achavam que eu ia ficar andando nesses 25 metros para poder saber quantos passos eu tenho que dar para chegar nos 100 metros de deslocamento, né? Não tem lógica. Certo, 25 metros, eu dei 30 passos, tá ok? Então, multiplicando por 4, eu tenho 120 passos para poder me deslocar 100 metros, beleza? É o mesmo procedimento, eu não tenho um espaço tão grande, posso fazer isso dentro de casa mesmo, tá ok? Vou medir uma distância básica ali, mínima, para conseguir me deslocar, passada normal, para poder saber
quantos passos eu tenho que dar para me deslocar 100 metros no terreno, beleza? Então é só realizar esse procedimento. Se tiver um espaço mais curto, multiplica, beleza? Não precisa acelerar a passada normal, tá? Porque isso tudo vai depender muito do terreno. Tem lugares, principalmente no ambiente de selva, mais fechado, muita garrancheira, muito cipó, complica um pouco essa questão do deslocamento, mas você acaba mantendo o controle. E uma dica muito essencial para quem está se deslocando e precisa ter esse controle de distância, para que você não fique contando mentalmente ali, você pega um pedaço de cordel, certo? Pega um pedaço de cordel ali de 1 metro aproximadamente, e você começa a fazer pequenos nós. Vai fazendo um nó simples, deslocou, se deslocou 100 metros, faz o primeiro nó, mais 100 metros, mais um nó, tá ok? Que assim você vai tendo um controle maior da distância que você está percorrendo, tá ok? Você acaba não se perdendo aí na distância do deslocamento do terreno, beleza? Então, para que você consiga se orientar de uma forma mais precisa no terreno, é muito importante que você tenha em mente a distância que você já percorreu no terreno, que isso daí vai ajudar muito. Caso aconteça algum problema lá na frente, você consiga dar o contra-azimuth e saber o ponto certo que você iniciou o seu deslocamento, o seu trajeto, beleza? Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se não for inscrito no canal, se inscreve e ativa todas as notificações. E não esquece de deixar um like nesse vídeo, que está só começando. Agora a gente vai partir aí para alguns vídeos um pouco mais aprimorados e detalhados com relação à orientação, entrar na parte de carta terreno, como adquirir, como usar essa carta no terreno, tá ok? Para que você, que é aventureiro ou sobrevivencialista, possa se deslocar de uma forma mais segura e saiba realmente o ponto que você se encontra durante esse deslocamento no terreno, beleza? Eu aguardo vocês na próxima e um grande abraço.